Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Papo de Gestão. Eu sou Otávio Siqueira, consultor empresarial. E o nosso convidado de hoje é o brasileiro, empresário, vendedor e proprietário da Lavital, empresa atuante no setor de equipamentos médicos e instrumentais cirúrgicos, Gustavo Augusto. Seja muito bem-vindo, meu caro. Boa tarde, Otávio. Boa tarde, muito obrigado pela presença. Obrigado você pelo convite, estou muito feliz em poder estar aqui hoje e espero que o pessoal que está acompanhando aí goste do conteúdo. Com certeza, vai ser maravilhoso, vai ser magnífico. Pessoal, ele que iniciou a carreira trabalhando com o pai, mas decidiu seguir seu próprio caminho, fundando a sua própria empresa. Que legal isso, né? Vamos lá. Hoje vamos falar dos desafios da área da saúde, do impacto da tecnologia e da IA na medicina e as novas tendências que vão transformar o futuro das cirurgias e da gestão hospitalar. É muito assunto, né? Muita coisa interessante para a gente falar aqui sobre não só gestão hospitalar, mas sobre gestão como um todo, né? Querendo ou não, a gente vai entrar muito no assunto de gerir a empresa como um todo, né, Gustavo? Sim, com certeza. Vamos lá, então, na contextualização. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como tudo começou, lá desde o início, quem que é o Gustavo, suas essências, seus valores, seus princípios. Fica à vontade, meu caro. Tá. Então, vamos lá, Otávio. Essa pergunta é interessante porque eu já ouvi ela. Pô, como que você começou a trabalhar com isso? Da onde surgiu? Como que veio a ideia? E as pessoas acham que às vezes a gente cai de paraquedas, Sim. Mas na verdade, quando eu paro para pensar na minha própria história, desde criança, eu pude perceber que eu sempre tive esse espírito empreendedor, sempre tive o espírito de querer gerir, de fazer vendas, entendeu? De gerar receita, de gerar resultados, empreender. Eu me lembro, quando eu era criança, né? Os meus pais, só para o pessoal entender, os meus pais, eles sempre foram comerciantes, meu avô era comerciante, meu pai tem indústria hoje e comércio. Legal. E, né, eu me recordo, quando eu era criança, que a minha mãe tinha uma papelaria aqui em Belo Horizonte, e eu, né, naquela época de colecionar adesivos, figurinhas. Eu comprava a cartelinha de adesivo por R$1. Na época custava R$1 lá na papelaria da minha mãe. E eu levava para a rua da minha avó, para os meninos, e eu comercializava cada um por 25 centavos. Então, eu conseguia praticamente dobrar a receita do valor da cartelinha de figurinhas. E todo mundo comprava, porque todo mundo queria trocar figurinhas. Naquela época tinha os álbuns, né? Então, isso era muito interessante. Desde criança, eu sempre tive muito esse espírito de empreender, de vender, de comercializar mesmo. E aí, em 2013, quando eu estava finalizando o ensino médio, Sim. Eu comecei a trabalhar com meu pai internamente, lá dentro da sociedade que ele tem, é uma empresa familiar. Sim. Aqui em Belo Horizonte. Eles são fabricantes de instrumentais para neurocirurgia, crânio e coluna. É uma referência nacional. E aí, nesse meio tempo, assim que eu entrei na empresa, eu entrei no setor fiscal, então eu pude ter uma noção mais ou menos do que era a emissão de nota fiscal, entrada de nota fiscal, a diferença dos tributos, né? ICMS, PIS, COFINS, imposto de importação, o IPI, no caso que ele era indústria. Em alguns estados tinha a substituição tributária. Fantástico. E isso aí acrescentou muito no meu conhecimento. Posteriormente, eu fui para o setor financeiro, e aí eu fiquei no financeiro trabalhando um pouco no contas a pagar e depois contas a receber. Então eu tive uma noção de todo o processo financeiro, a questão de cobrança de cliente e recebimento. Então eu conseguia fazer a gestão ali dos clientes e dos fornecedores. Depois do financeiro eu passei para o setor comercial e pude aprender um pouco direto às tratativas com o cliente, a apresentação de proposta, o relacionamento comercial mesmo. Eu participava de feiras, congressos, exposições com o meu pai, e aí eu tive
pude aprender mais sobre aquele setor e os processos de lá. E por último, né, não menos importante, lá ainda, eu assumi a cadeira de compras, uma colaboradora deixou a empresa na época, eu assumi o compras, e aí eu fui o setor responsável por isso lá na empresa do meu pai. Então eu pude aprender, juntar um pouquinho de cada processo e estruturar, de fato, como que funcionava uma empresa. Porque no começo, às vezes a gente não entende, a gente fica vendo nota fiscal, depois fica vendo boleto e aquilo fica tudo solto na cabeça da gente, mas quando a gente junta o quebra-cabeça, a gente fala, então é assim que funciona. O fiscal emite a nota fiscal e depois tem o processo de emissão do boleto e logo em seguida a mercadoria precisa ser despachada, então entra a parte do almoxarifado, entra a parte da logística, claro, né, tá fora de processo, mas tem o comercial que anteriormente apresentou a proposta e aí, enfim, depois do comercial, eu passei um tempo no almoxarifado, então eu pude aprender de perto também os processos de recebimento e expedição de mercadorias que são para revenda. Seria o estoque, no caso. O estoque. E um pouco da parte de matéria-primas também, lá na produção. O único setor que eu não trabalhei efetivo dentro da empresa foi a produção, no chão de fábrica mesmo. Produção em si. De realizar mesmo a confecção dos instrumentais. Isso aí eu não tenho conhecimento, eu deixo para o pessoal lá que é capacitado para isso. Depois disso, eu percebi, quando eu tive na cadeira de compras, que o comercial estava tendo muita demanda de equipamentos, busca de equipamentos que o meu pai não vendia, não comercializava e era difícil encontrar fornecedores específicos daqueles produtos no Brasil. Certo. E aí, vendo esse gap, né, essa oportunidade no mercado, eu conversei com meu pai e falei assim, pô pai, isso pode ser uma oportunidade de negócio para mim. Se você não quer, não consegue atender, às vezes não tem infraestrutura, pessoa, a complexidade é um pouco alta, mais do que parece. Me indica esses clientes e aí eu vou começar o meu negócio. E aí, assim foi. Nessa época eu passei um momento um pouco complicado, um pouco difícil, porque eu estava endividado, então eu precisava de gerar receita para poder me sustentar, porque isso já tinha passado alguns anos, então já estava terminando a faculdade, e aí naquele momento final ali da faculdade, a decisão do que fazer, nossa, eu vou seguir a minha carreira, ou eu vou tentar já trabalhar com uma coisa que meu pai tem experiência, tem um conhecimento, tem um know-how. Isso foi um pouco difícil. E aí eu decidi, de fato, começar um negócio. Na faculdade você estava cursando qual curso? Então, eu sou piloto, né? Eu sou formado em Ciências Aeronáuticas pela FUMEC, aqui em Belo Horizonte. Mas, bem quando eu formei, em 2019... veio a pandemia do Covid-19. Sim. Então, foi um momento muito decisivo na minha vida. Por quê? O mercado aeronáutico estava entrando em recessão, Sim. porque em uma crise, um dos mercados que mais sofre é o mercado aeronáutico, Sim. porque as pessoas cortam gastos. Sim. E aí acaba deixando de viajar, teve a questão do lockdown, então o trânsito de pessoas foi reduzido, essa movimentação foi reduzida. E eu falei assim, pô, eu acho que isso aí pode ser um pouco difícil, né? Vai ser mais complexo e mais difícil, né? Mediante o cenário da época atual também. O sim. próprio Covid fez você repensar. Justamente. E aí eu falei assim, não, eu vou aproveitar o know-how, a experiência que meu pai tem. Esse ano ele completa 39 anos de sociedade, então é uma experiência muito grande, é um conhecimento enorme, e aí eu decidi seguir esse caminho. Aí eu falei com ele, não pai, então os clientes que você não conseguir atender, você me indica, me passa os clientes que eu vou me virar, vou conseguir realizar o que precisa ser feito. E aí ele falou assim, você quer isso mesmo? Eu falei assim, quero. Então tá bom. Aí teve a primeira oportunidade, um médico ligou para ele, inclusive um grande amigo meu hoje, Dr. Bruno Lobo, e perguntou, ô Luiz, eu tô precisando de um equipamento específico para neurocirurgia, é um craniótomo para poder fazer intervenções no cérebro.
assim, assado, né? Elétrico, que tenha tal rotação por minuto, que consiga fazer um procedimento por tanto tempo. E aí passou as especificações para ele. Ele falou assim, doutor, eu não trabalho com isso, não. Eu não conheço quem trabalha. Na verdade, desculpa. E aí ele pediu indicação e ele falou assim, não, doutor, eu vou te indicar um rapaz que trabalha com isso. Sim. E esse rapaz, por sinal, é meu filho. Eu vou te passar o contato dele ali e você liga para ele e resolve com ele o que você quer, o que você está precisando. Sim. Passou um tempo, o médico entrou em contato comigo, a gente bateu um papo. Ele falou, Gustavo, você tem equipamento para vender? Eu falei assim, tem, doutor. Consigo para você. Pode me passar as especificações que você precisa que eu vou correr atrás. E aí, na época, ele me passou a referência do fabricante e eu comecei a buscar aquele produto para poder trazer e comercializar para ele. Aí, não tinha conhecimento muito técnico dessa parte, porque não era um setor que eu estava habituado a trabalhar. Eu tinha conhecimento da parte de instrumentais, mas aí comecei com essa questão, com esse projeto dos equipamentos. Encontrei um fabricante e fiz a aquisição do equipamento para poder vender para ele. E aí entram os problemas, né? Porque nessa época eu ainda não tinha CNPJ estabelecido, eu não era uma empresa regulamentada pela Anvisa, então eu tive vários desafios que me fizeram, foram me capacitando para que eu pudesse fazer aquilo ali acontecer. E aí, depois de entendido a necessidade dele e entendido o produto, porque eu tive que abrir o catálogo do fabricante e estudar e ver o que ele precisava. Eu ofertei para ele, falei, doutor, eu tenho o produto custa tanto, e eu te entrego ele nessa configuração, nesse prazo, com esse dia e essa condição de pagamento. Aí ele falou assim, feito, tá fechado. Foi o primeiro negócio? Foi o meu primeiro negócio, legal. Pela Lavital. Que na verdade nem era Lavital ainda, porque Lavital não existia. Não tinha nem CNPJ, nem nome. Nada. Só uma vontade, uma chama de empreender e fazer acontecer. Justamente. Aí, o que aconteceu? Eu realizei a operação, comprei o equipamento. Quando o equipamento chegou, eu falei assim, pai, eu quero fazer diferente. Eu não quero simplesmente pegar um equipamento, despachar ele numa transportadora e deixar ele resolver para lá, não. Eu quero pegar o avião, eu quero ir lá, eu quero entregar ele em mãos e apresentar o equipamento para ele. Quero explicar todas as funcionalidades do equipamento, como que funciona, como limpar depois do procedimento, né? Fiz o treinamento com toda a equipe técnica lá do centro cirúrgico do hospital que ele atende. E esse eu acho que foi o maior diferencial na minha vida, assim, quando eu comecei. Por quê? Falei com meu pai, vamos comigo? Vamos, porque eu já conheço o médico. Foi aquele, assim, financeiramente meu pai nunca me ajudou, mas ele me deu muito mais do que dinheiro, porque ele me deu conhecimento e indicações, entendeu? E aí a gente pegou o avião, fomos para Porto Velho, lá em Rondônia, conheci o Dr. Bruno pessoalmente e fiz a entrega técnica do equipamento para ele. Quando eu terminei de apresentar o produto, ainda estava um pouco nervoso, porque era a primeira venda, é um neurocirurgião, você fica um pouco, às vezes, com receio de errar, de falar alguma coisa errada. Peguei, fiz a entrega técnica, ele gostou de mim, e aí ele falou assim, Gustavo, quer saber? Eu quero mais 3. aí eu lavei a égua. Porque, eu sei, que bom que eu vi. Sim, ainda bem, porque ele viu o diferencial no atendimento, entendeu? Então isso contou muito para mim ali na época. E aí eu falei assim, maravilha, vamos embora, vou conseguir mais tudo. 3 para vocês. Sim. E aí, nesse meio tempo, o dinheiro que eu comecei a ganhar, eu comecei a reinvestir. Sim. E aí, eu procurei um contador. Aí, todo esse processo burocrático de constituição de empresa. Abertura de CNPJ, legalização da empresa, a questão da parte burocrática da qualidade, que é o registro junto ao órgão competente, que é a Anvisa. Sim. E aí, as coisas começaram a fluir. Logo em seguida, um cliente aqui do interior de Minas, na cidade de Passos, me procurou querendo comprar os descartáveis para esse equipamento que eu tinha vendido lá em Rondônia.
Aí eu falei assim, agora o negócio ficou sério. Agora eu vou ter que realmente ter uma Anvisa, porque como que eu vou atender um cliente grande, né? Eu não vou nem citar nomes. Sem documentação não tem como. Não tem como. E aí procurei uma responsável técnica para poder fazer a documentação para mim, a questão da estruturação do Manual da Qualidade, os POPs, né, que são os procedimentos operacionais padrões da área da saúde, que cumprem os requisitos da RDC 665 de 2022, que foi reformulado. Houveram alterações, né, depois da pandemia de Covid-19, e aí eu comecei de fato a Lavital, num escritório de 25 metros quadrados, com uma força e uma vontade de querer fazer as coisas acontecerem. Então, um pouco da minha trajetória é essa, eu sempre tive esse espírito de empreendedor, essa garra, essa vontade, e mais pra frente... Temos muita coisa para te perguntar. Vamos ver como que vai ser o podcast. Pessoal, que aula, hein? Não só eu já aprendi tanta coisa aqui agora com o Gustavo. Enfim, um setor muito específico, Sim. Bem nichado, né? Principalmente não o setor da saúde, mas de instrumentação cirúrgica, locação, nós vamos falar um pouco disso. E a importância, pessoal, de todas as pessoas que querem empreender, a importância de realmente entender e passar pelos setores, entender cada setor, não necessariamente passar pelos setores, mas entender como funciona, de preferência se você tiver como experimentar ali, né, o dia a dia de entender como é aquele setor e o que aquele setor é responsável para passar para a próxima etapa, que é os processos nas empresas. E isso é muito importante, o Gustavo acabou de falar, passei pelo compras, passei pelo financeiro, passei pelo comercial, já tinha, bem provável aí dele já ter esse sangue na veia aí de vendas. Sim. Só dele falar que já conseguia vender as figurinhas pelo dobro do valor. Então, assim, isso é uma particularidade dele, mas quando ele fala que passou por todos os setores, a maioria deles, o único que não que você falou foi o piso de fábrica. Foi a produção. Exato, produção. Mas, enfim, isso a gente sai muito na frente, vocês saem muito na frente para empreender, para abrir o próprio negócio. Isso é de extrema importância. Vamos lá. A maioria das pessoas conhecem o médico, o hospital, mas quase ninguém conhece o trabalho por trás dos equipamentos. O que exatamente a Lavital faz e por que esse trabalho é tão importante para a saúde? Certo. Então, Otávio, como eu te disse, né, eu comecei para solucionar esses gargalos que eu observei que tinha no mercado. Às vezes uma demanda de locação de um equipamento específico, às vezes o cliente queria adquirir um equipamento em específico e o mercado não conseguia suprir aquela necessidade. Certo. Hospitais, clínicas, empresas, pessoas jurídicas e os convênios de saúde me procuram para esse tipo de serviço, porque muitas vezes as empresas que atendem com a parte de OPME, que são as órteses, próteses e materiais especiais, elas precisam desses equipamentos para poder viabilizar a cirurgia. Então, se um equipamento desse às vezes dá problema e precisa de imediato para uma cirurgia no dia ou então no dia seguinte, eles ficavam de mãos atadas, não tinha a quem recorrer. Então, muitas empresas também no começo me procuraram com a demanda, né, com a necessidade de fazer a alocação desse tipo de equipamento, que é voltado para neurocirurgia, crânio e coluna. Então, a Lavital ela traz essa solução para o cliente, seja clínica, hospitais, convênios, planos de saúde ou empresas que queiram alugar esse tipo de equipamento. E ela vende também? Ela também faz a comercialização. Legal. Eu faço a gestão completa, né? Eu compro, vendo e alugo esse tipo de equipamento médico para neurocirurgia. Interessante. Vocês atuam em todo o Brasil? Todo o Brasil, a nível nacional. A primeira venda, né, como eu mencionei anteriormente, foi em Porto Velho, em Rondônia, e posteriormente eu já alcancei todas as regiões do Brasil. Fantástico, muito bom. Beleza? Vamos lá. Quando você começou, qual foi o maior desafio para entrar no setor médico,
praticamente você já deu um spoiler pra gente, né, com relação a seu pai. Sim. Que isso já veio, né? Já veio meio que a demanda já apareceu e aí seu pai falou, ó, vou indicar meu filho. Querendo ou não, é um dos mais regulados do setor, né? E exigentes do mundo, esse saúde, né? No caso. Sim. Mas e aí? Foi exatamente isso? O primeiro contato aí foi essa demanda que surgiu através de quem procurou seu pai e ele indicou você. Isso, foi justamente isso. A questão da credibilidade, eu não tive muitos desafios, porque como houveram muitas indicações de médicos através do meu pai, isso foi um facilitador para mim, entende? Só que no começo eu tinha o desafio operacional de realizar um processo logístico ou de compra e venda de locação de equipamentos, e também o espaço físico, a estrutura física da minha empresa era muito pequena. Então, quando eu passei a receber equipamentos de portes, posso considerar aí grandes, eu não tinha espaço para poder acomodá-los, entendeu? Então, isso foi um desafio que eu tive no começo, e graças a Deus agora estamos trabalhando aí, empenhados para poder melhorar isso, entende? Muito bom. É exatamente uma pergunta bem parecida. No começo, então, o que é mais difícil? Foi mais difícil ganhar a credibilidade dos médicos ou estruturar a operação? Estruturar a operação, com certeza, sim. Eu acho que é o maior desafio de todo empresário, né? Você conseguir, como que eu posso falar? Tirar as coisas da cabeça, colocar no papel e depois que elas estiverem no papel, você executar o que está no papel. Porque, de fato, eu até costumo falar com o pessoal, já também comentei com você, eu sei de tudo que precisa ser feito, mas você... Tá tudo aqui. Mas você realizar que é o desafio, entende? Sim. E aí é isso. É isso aí, muito legal. Bom, vamos para o terceiro bloco aqui, bastidores da gestão de equipamentos médicos. Esse bloco gera muito interesse porque a gente mostra o que ninguém vê. Vamos mais uma aqui. Quando falamos de equipamentos de neurocirurgia, estamos falando de instrumentos delicados. Acredito eu, caros também. Mas qual o nível de precisão e controle esse tipo de gestão exige? Gerir esses equipamentos. Comprar esse equipamento, eu compro, eu deixo ele no estoque e eu vou ter um ativo ali, talvez imobilizado, parado, e aí? Sim. Como que você lida com isso? Então, na questão da compra e venda, é um pouco mais, entre aspas, digamos, tranquilo, porque geralmente eu compro sobre a demanda. Então, a demanda surge, eu busco o fabricante, eu tento realizar a compra e, posteriormente, a venda do equipamento. Agora, no caso da locação, é um pouco mais complicado, porque o meu contrato, ele prevê, por exemplo, se um cliente alugar um equipamento por 6 meses comigo, ele tem a opção, se der alguma falha ou tiver algum problema com o equipamento, eu tenho 48 horas para poder fazer a reposição desse equipamento. E aí eu preciso ofertar para o meu cliente um equipamento com as mesmas características ou então superior, para que ele não seja prejudicado durante o processo da locação. Então isso é um pouco mais complexo, porque se a gente colocar aí que um equipamento, por exemplo, custa 50 mil reais, então quando eu assino um contrato de locação para ele, na verdade eu preciso de ter um ativo imobilizado de 100 mil reais ali parado para poder suprir a demanda, porque os 50 mil estão atendendo o cliente, e se porventura eu tiver um problema com o equipamento, eu preciso de mais 50 mil para poder repor com as mesmas características ou superiores. Então isso é um grande desafio, porque mesmo fazendo o teste de segurança elétrica, o certificado de calibração e toda a documentação, a manutenção preventiva do equipamento estando em dia, isso pode ser um desafio, porque, querendo ou não, são partes mecânicas e elétricas. Tem também equipamentos pneumáticos. Então, por se tratar de mecânica, é imprevisível, pode dar problema a qualquer momento, entende? Isso é igual um carro ou uma outra ferramenta de trabalho que você usa. Ela está funcionando no computador e simplesmente ele pode apagar. Por quê? Aí tem que investigar, entende? Então, esse desafio também é grande lá.
Bem complexo, né? Sim. Pessoal, tem uma frase muito famosa do Peter Drucker. Quem não mede, não gerencia. Decisões boas são baseadas em dados e não em achismos. Né? Justamente. Isso aí foi uma coisa que eu pude perceber na minha formação, né? Trabalhando lá com meu pai, porque quando a gente tem experiência, na verdade, falando do meu pai, a gente escuta muito esse tipo de frase, principalmente em empresas familiares, né, Otávio? Mas tem 38 anos que eu faço dessa maneira e você quer mudar agora? Eu falei assim, realmente tem 38 anos, pode ter dado certo por 38 anos, mas a minha preocupação não é o que passou, é o que está vindo agora para o futuro. O que vai acontecer daqui 6 anos? Então, isso é um tipo de preocupação que eu sempre tive. A gestão familiar em empresas pequenas, muitas vezes, ela leva a gente para esse caminho, entendeu? Não é uma forma errada de se pensar, mas eu acho que é uma forma limitada de se pensar. E a questão de você tomar decisões baseadas no feeling, isso aí pode te quebrar em questão de minutos, porque essa é uma coisa que eu já percebi no começo da Lavital também. É papo de 3 horas de podcast, se eu for realmente detalhar tudo como foi que aconteceu. Você vai voltar mais vezes. Sim, quando eu convidei o meu cunhado para poder me ajudar um pouco na gestão financeira da Lavital, eu falava com ele, Pedro, eu não estou entendendo. Eu estou vendendo. Quando eu olho a conta, chega o dia de pagar boleto, não está tendo dinheiro. O que está acontecendo? Ele falou assim, você quer ajuda? Eu falei assim, quero. Vamos puxar de cabo a rabo. E aí era um sábado de manhã, eu não esqueço isso. Era umas 7 horas da manhã. Eu estava na casa dos meus pais, o Pedro chegou lá, a gente sentou no computador. Eu falei assim, vamos começar a planilhar aqui. Tudo que eu tenho para receber, tudo que eu tenho para pagar, todas as mercadorias que eu tenho em trânsito, que estão a caminho para chegar. Vamos ver aonde que está errando, aonde que eu estou errando, por que chega o dia de pagar a conta, me falta dinheiro. E aí a gente começou. Então eu tinha uma certa ideia, né, um certo feeling, uma certa impressão na minha cabeça de que um custo de um frete de uma determinada mercadoria era $80 por quilo. Quando eu fui planilhar com o Pedro, de fato, tudo que eu gastava para poder fazer aquilo acontecer, a gente chegou num resultado de $95. Por quê? Porque eu não tinha colocado a gasolina que eu gastava para poder ir da Lavital até a transportadora retirar a caixa de mercadoria que chegou. Eu não tinha gastado o estacionamento que eu pagava para quando eu chegava na porta da transportadora para retirar as mercadorias. Então, tinham vários custos ocultos na operação que eu estava pagando, mas eu não conseguia visualizar isso. Então, na minha conta, né, o Pedro até brinca comigo, nas suas contas de padaria aí, de você achar que você está pagando $80 por quilo, você, na verdade, está pagando 95. Então, pensa só, uma operação de 10 quilos eu levar um prejuízo de $950, porque um equipamento é pesado. Você pega um equipamento leve, pequeno, ele pesa no mínimo 10 quilos. E $950 de ocultos numa operação, quanto que foi de prejuízo? Muito. Na época da pandemia ainda, que o dólar chegou a bater R$6,13, eu não esqueço disso. Então eu fiquei com a minha operação, né, com a minha gestão um pouco desestabilizado, sem entender o que estava acontecendo. E aí a gente começou a planilhar, a levantar tudo sistematicamente também, porque foi um desafio lá no começo da Lavital, você encontrar um software de gestão, um ERP, que de fato faça tudo o que ele precise fazer. Entregar. E ainda ter que ser aprovado pela Anvisa, porque para equipamento de saúde tem um certo controle de lote, tem rastreabilidade, número de série, data de validade, registro da Anvisa. Então, isso tudo precisa de ser controlado, entende? Não é simplesmente chegar e fazer. Eu preciso dar conta do lote ABC que foi vendido para o paciente D, E e F, entende? Então, é burocrático isso. Pessoal, o que o Gustavo está falando é de extrema importância, saindo um pouco fora do script, mais uma vez.
gente que trabalha aqui com consultoria na Houston, a importância de uma precificação correta. De fato, de eu ter todos os elementos inseridos na minha precificação, Sim. seja no produto ou prestação de serviço. Tem muita gente que está acostumado ali a só, às vezes é o CMV, custo da mercadoria vendida, e o custo fixo. Sim. E ainda fica para trás algumas coisas, que são os variáveis, são os impostos, comissões, fretes, combustível, enfim. Tem que estar tudo na ponta da caneta, ali no papel, para que você... Porque senão não adianta. Você vende muito, pode acontecer isso, turma. Sua empresa vende muito e ela não enxerga margem de lucro. Por quê? A precificação está errada. Então, a importância, ou você contrata alguém, ou você vai estudar para você entender, de fato, qual sua margem real lá depois do EBITDA sobre o preço do seu produto ou serviço. Sim, é justamente isso, é muito importante. Às vezes a gente tem a impressão, né, de que está tendo um determinado lucro na operação, só que quando você, de fato, levanta todos esses custos, você está tomando um prejuízo na operação. E isso foi revisto e, graças a Deus, a gente conseguiu superar, né, essa fase que a gente passou de dificuldade lá no começo também. E é isso. Joia. Gustavo, vamos lá. Muita coisa aqui para a gente aprender aqui com o Gustavo ainda. O que pode acontecer com o hospital quando ele não tem uma boa gestão desses equipamentos, de forma bem resumida? Então, eu acho que o pior cenário aí é a segurança do paciente, entende? A gente sempre tenta visar pela vida do paciente. Atrás de toda aquela cadeia, daquela logística, de todos os processos que existem, tem alguém que depende daquele equipamento. Sim. Então, muitas vezes, são vidas, se o hospital está sem o equipamento ou acontece uma falha, nós tentamos resolver da maneira mais rápida possível. É interessante, Otávio, porque lá no começo também, quando eu precisava de fazer a transferência ou o transporte de algum equipamento, eu tinha dificuldade em encontrar outros fornecedores, prestadores de serviços, e aí fica um insight para quem está acompanhando aí, quem é da parte de gestão e logística de transportes, seja rodoviário ou aeroviário no Brasil, porque eu não tinha transportadoras que conseguia retirar um equipamento, por exemplo, do Acre, sem brincadeira, de Rio Branco no Acre e levar para Maceió, para mim, em 10 dias. Eles me pediam 30, 60 dias para poder fazer essa transferência. Por quê? Não existe volume de carga entre Rio Branco, no Acre, para Maceió. Então, o que as transportadoras fazem? Aí, essa parte de logística mesmo. Eles trazem os produtos... eles trazem os produtos para um centro de distribuição aqui no Sudeste, seja São Paulo, Minas Gerais ou Rio de Janeiro, e daqui eles distribuem para o Nordeste. Então, eles levam para Maceió, Fortaleza, Recife e aquela região. E aí eu falei assim, meu Deus, meu cliente não pode esperar 30, 45 dias a chegada de um equipamento hospitalar. Como que eu vou solucionar isso? Por sorte, né, graças a Deus, na época eu tinha uma caminhonete. Então eu mandava confeccionar alguns cases, são próprios e específicos para transporte de equipamento médico hospitalar, colocava eles na carroceria da caminhonete e ia distribuir, porque eu precisava de atender meu cliente, de resolver o problema dele. Ele queria uma solução. Você mesmo criou uma forma de atender, uma vez que as transportadoras estavam limitadas. Sim, e aí eu esbarrei em outro problema, porque quando se tratava de um equipamento de 30, 50, 150 quilos, era tranquilo de fazer. Às vezes eu conseguia, eu e mais um, colocar na caminhonete, ou então contratar uma pessoa para poder fazer essa logística para mim. Mas quando eu passei a pegar equipamentos maiores, a comprar e vender equipamentos maiores de 400, 500 quilos, como que fazia a operação? 400 quilos? Aí não tinha como. Então eu batia na tecla, não, eu
quero comprar um caminhão, eu quero comprar um caminhão, eu vou comprar um caminhão, eu vou comprar um caminhão. O pessoal falou assim, você é maluco, cara. Seu negócio não é transportadora, seu negócio é equipamento médico. Eu falei assim, não, de fato, o meu negócio é equipamento médico, mas se eu não estou conseguindo atender o meu cliente com o prazo que ele precisa, então eu não tenho... Vou criar meu próprio processo, minha própria solução. Justamente, não tem para que eu ter a empresa. Se o cliente quer com 5 dias, eu tenho que atender com 5 dias. Vejam bem, como que a gente tem que ter a mente aberta, né, para os negócios e para empreender. Várias pessoas o chamaram de louco, porque é isso, seu negócio não é equipamento, não é transporte, realmente. Sim. Não é. Mas pensando em atender a necessidade do cliente no menor tempo hábil possível, uma vez isso gera-se o quê? Vantagem competitiva. O que é vantagem competitiva? Uma coisa que só a empresa dele tem. Porque ele tomou essa decisão de comprar o caminhão e resolver o problema. Sim, justamente. E aí, eu comprei um caminhão, foi um processo longo também, extenso, porque tem o prazo de entrega do caminhão, depois tem o prazo de entrega dos implementos, que no caso foi o baú, depois tem o prazo de entrega da plataforma. Por quê? Para suspender um equipamento de 0,5 tonelada, não tem como eu fazer no braço. É meio que um guindaste? É uma plataforma elevatória, entende? Então eu coloco o equipamento, ele tem rodízio, e aí eleva, sim, é tipo um elevador mesmo, e aí eu consigo colocar ele com segurança e confiança, né? Até hoje você tem esse veículo. E até hoje eu tenho, e pretendo ter para sempre. Muito bom. Só renovar ou aumentar a frota, né? É isso aí, maravilha. Pegando o gancho dessa resposta, já aconteceu alguma situação crítica em que um equipamento precisava chegar urgentemente para salvar uma cirurgia, uma vida, no caso? Ah, sempre tem, porque, como eu disse anteriormente, é um pouco imprevisível quando o equipamento vai deixar de funcionar ou não. Então, muitas vezes, uma empresa, um médico, um hospital, ele tem um equipamento, ele estava funcionando, e aí acontece durante um procedimento, às vezes no fim do dia, o equipamento morre, para de funcionar. Sim. E aí eles precisam de um para começar os procedimentos no outro dia pela manhã. Então, tem vezes que a gente tem meio que plantões, né, para poder fazer o envio e o despacho do equipamento para chegar em tempo hábil para os procedimentos nos hospitais, entendeu? Vamos lá, pessoal. Quarto bloco, mercado de saúde no Brasil. Você acredita que o Brasil tem um mercado de tecnologia médica avançada ou ainda depende muito de equipamentos estrangeiros? Bom, é um pouco complicado falar a nível nacional de como está o mercado hoje. Porque quando a gente fala de equipamentos médicos, né, Otávio? O pessoal, geralmente, vê, então você vende raio-x, você vende tomografia, você vende ressonância magnética? Não, isso também são equipamentos médicos, mas dentro da medicina são várias especialidades. Sim. Essa parte é mais a parte de medicina e diagnóstico por imagem. Okay. Então, eu estou mais na parte dos equipamentos consolidados para a sala... Eu estou mais na parte de equipamentos consolidados para a sala de cirurgia. Então, são equipamentos que estão mais dentro do bloco cirúrgico mesmo. Entre eles, que eu comercializo hoje, é o craniótomo, drill, nacional, importado, elétrico e pneumático. E os microscópios cirúrgicos. Em se tratando de craniótomos, nós temos um fabricante em São Paulo, que comercializa, né, e fabrica um equipamento muito bom, que consegue atender as demandas do mercado nacional. Sim. Eles fabricam um equipamento pneumático e agora estão desenvolvendo um equipamento elétrico. Então, eu acho que isso o mercado brasileiro não deixa a desejar. Mas a questão do microscópio os dois representantes que nós temos hoje aqui no Brasil são estrangeiros. Eu não vou citar nomes aqui, porque, né, enfim, não vem ao caso. E temos um ou dois fabricantes também nacionais. Só que esses ainda estão engatinhando um pouco com a tecnologia um pouco defasada.
Inclusive, a Lavital agora ela está em processo de negociação e assinatura contratual com um fabricante chinês, é um fabricante Altium, esse que desenvolve microscópios cirúrgicos para odontologia e também cirurgia geral, plástica reconstrutiva, otorrino e outras especialidades. Interessante. Agora nós somos distribuidores da Altium aqui no Brasil e estamos trazendo 2 modelos aqui. Estivemos presentes no CIOSP, que é o maior congresso de odontologia da América Latina, agora em janeiro de 2026, e pretendemos ampliar essa parte porque observamos também uma carência no mercado nacional em questão de tecnologia desse tipo de equipamento. Não que o Brasil não tenha, mas o que o estrangeiro está ofertando ainda está um pouco superior. Ainda está um pouco atrasado e defasado. Sim. Então, é complicado, né? Porque eu, como disse também anteriormente, meu pai tem indústria aqui no Brasil, a gente quer que a indústria prospere, a gente quer que a indústria cresça, só que muitas vezes falta incentivo. Incentivo em vários âmbitos, não só em âmbitos políticos, fiscais, financeiros, econômicos e administrativos. Também falta mão de obra, porque não adianta, se você montar uma indústria aqui para poder fabricar equipamento médico. Se você precisar de 150 engenheiros para tomar conta de uma linha de produção de microscópio, é possível que você não vai encontrar, entende? Então, são vários os desafios dessa parte da indústria. Mas não vamos entrar muito nisso não, porque senão vai estender muito aqui o bate-papo. Nós temos bastante conteúdo aqui, hein? Justamente. Bloco 5, tecnologia e inteligência artificial. Estamos falando da China e grandes potências estão investindo nisso. Essa pergunta não pode faltar, né, pessoal? É verdade. Hoje se fala muito em IA na medicina. Você acredita que a inteligência artificial também vai transformar a gestão de equipamentos médicos? Com certeza, sim. Eu acho que a IA, ela vai transformar, mas ela não vai conseguir acabar com, né, ou destruir a mão de obra e o trabalho ali que muitas vezes é essencial ser realizado pelo ser humano mesmo, entende? Mas ela vai ser um grande facilitador e aliado. Em vários âmbitos, às vezes até trabalhando, eu faço o uso da inteligência artificial para tentar melhorar os meus processos, para tentar melhorar a minha administração, e eu percebo isso. Vai ser um diferencial, com certeza. Vai ser legal essas cenas. Olha aí. Só pegando o gancho, né? A sincronia está muito boa aqui. Você imagina, então, um futuro onde hospitais usem IA para prever a manutenção de equipamentos que podem falhar? Será que seria possível? Com certeza, sim. Que legal. Com certeza, sim. Foi muito interessante essa pergunta. Me fez lembrar uma experiência que eu já tive na minha vida. Uma certa vez eu fui levar um equipamento para poder fazer uma calibração lá no estado de São Paulo, porque é uma empresa lá em São Paulo que é representante distribuidora exclusiva desse equipamento aqui no Brasil. Certo. E aí, aquela conversa vai, conversa vem com o técnico lá, ele falou assim comigo: Gustavo, como é um equipamento de alto valor agregado, o interessante é você cuidar mesmo, como se fosse um filho seu. Não pega o equipamento e manda ele à torta e à direita para o hospital, não. Faça da seguinte forma, vamos supor, você tem 2 cabos aqui que são autoclaváveis, 2 cabos que você pode esterilizar. Beleza, corre o risco de durante o procedimento um cabo cair no chão e contaminar, então você só teria o outro de backup para usar. Beleza, você faz o seguinte, se você quer levar os 2 cabos para autoclavar, não tem problema, mas se você tiver um terceiro, às vezes é melhor. Por quê? Você deixa 2 para esterilizar. E aí você faz tipo uma espécie de rotativo com eles. Quando 2 forem esterilizar, é um rodízio. 2 vão esterilizar, um fica de backup. Tira um dos que foram, coloca o outro. Por quê? Dessa forma você consegue aumentar a durabilidade do produto. Então, eu acho que uma parceria ou informações do fabricante para o distribuidor ou uma empresa
de gestão de equipamentos hospitalares, no caso a Lavital, que você possa controlar isso, controlar o ciclo de esterilização que já teve um certo equipamento ou coisas do tipo, usando a inteligência artificial, você consegue fazer uma previsibilidade lá no futuro de, né, daquilo ali dar um problema ou não. Sim, então, eu acredito que sim, possa ser utilizado assim. Muito bom. Na sua opinião, qual tecnologia vai revolucionar a medicina nos próximos 10 anos? Essa não é tão fácil de responder, porque eu não sou médico. Eu não faço ideia. Mas pensando na parte de tecnologia, eu acho que sem dúvidas, Otávio, a questão da internet de ultra velocidade. Porque eu pude perceber nas feiras e nos congressos que eu participei agora no começo do ano, lá em Dubai, a WHX, que já está tendo muito investimento, estudo e tecnologia na questão da cirurgia robótica. Então, vamos tomar como exemplo aqui uma breve suposição. Isso possivelmente vai ser possível em alguns anos, mas ainda demanda um tempo, né? E testes e experimentos para, de fato, fazer com que isso seja possível. Isso saia de um mundo virtual, digamos assim, e chegue no nosso mundo real. A questão da cirurgia robótica. Com a internet instantânea, né, velocidades já que ultrapassam 5G, seria possível, sim, um médico especializado em um determinado procedimento, em determinada intervenção cirúrgica no crânio, por exemplo, operar um paciente do Japão, ele no Japão, e o paciente aqui no Albert Einstein, por exemplo. Através do robô. Em São Paulo. E justamente. Ele no movimento. Sim, porque o movimento que ele executa lá é de tanta precisão via internet. Sim. Que isso seria possível. Eu nem imaginava que estava ligado, estava ligado à internet. Sim. A uma boa internet. Sim, porque são movimentos instantâneos. Então, preciso. Numa neurocirurgia, imediato. 1 segundo de delay, 1 segundo de atraso, pode custar a vida do paciente. Mas, tendo em vista desse desenvolvimento, dessas tecnologias que eu acompanhei no exterior, eu acho que isso já está bem perto de se tornar realidade. Fantástico. Entendeu? Porque tem vários casos. Aqui a gente está usando uma suposição, né? Foi um exemplo, como eu disse anteriormente, de um médico estando em um país operando um paciente em outro país. Mas vamos supor, o que fez talvez a medicina repensar nisso foi a pandemia de Covid-19. Vamos supor que tem uma enfermidade na qual o médico não possa estar presente na mesma sala de cirurgia, às vezes no mesmo hospital, na mesma sala de cirurgia de um paciente. Então, coloca um robô para poder fazer essa cirurgia e sucesso, entendeu? Muito bom, fantástico isso. Legal, né? Isso eu achei sensacional. Vamos ao quadro que eu mais gosto, pessoal. Nós vamos ter que acelerar, hein, Gustavo? Tá, vamos embora. Perguntas e respostas de pessoas reais. Isso é o mais legal. Então, a gente toma esse cuidado de antes fazer esse briefing aí de quais são as principais dúvidas dentro do assunto do podcast. Então, vamos lá. Vamos começar com o Matheus Lucas de São Paulo, capital. Como gerir uma empresa que trabalha diretamente com a saúde e exige muito mais responsabilidade que outros setores? Com certeza a saúde deve estar muito visado, né? Principalmente por causa da Anvisa. Deve ser muita lei, muita exigência. Muita regulamentação. Muita regulamentação. Sim. Então, a gestão é um pouco complicada, né, Otávio? Foi até interessante porque são coisas que passam na cabeça do empresário de, às vezes, ter uma demanda, ter uma necessidade, saber que aquilo ali precisa ser feito, mas, muitas vezes, o empresário, por estar em situações que a gente não quer estar, por exemplo, a gente, às vezes, apaga incêndio, você sabe como que é isso, a gente está resolvendo um problema ali que não é tão importante, e aí, em um determinado momento, passou isso na minha cabeça, eu falei assim, poxa, eu preciso de somar no meu time, eu preciso de buscar em algum lugar, alguém que possa me ajudar. E aí eu tomei a decisão de buscar uma consultoria. Foi quando eu pesquisei, né, conversei com também
conhecidos, amigos, e aí eles me indicaram a Halsten, me indicaram o seu serviço, e aí eu falei assim, eu vou lá, vou conversar com o Otávio, vou chamar ele para bater um papo, vou explicar um pouco do meu negócio, eu tenho certeza que não vai ser fácil para ele, vai ser desafiador, porque é uma coisa diferente de tudo que você está habituado, do que as pessoas estão habituadas, entende? Então, é desafiador, é difícil fazer a gestão, não é fácil, é complicado, e agora eu conto com você aí, né, para essa parceria, para que possamos crescer, caminhar e desenvolver juntos, a Lavital e a Halsten. Fico feliz, inclusive, a gente está há pouco tempo trabalhando junto, Sim. Mas realmente, para nós, consultoria é um setor ainda não explorado. A gente já atuou em mais de 300 empresas, mas esse setor a gente ainda não tinha atuado. Tem seus desafios, tem suas particularidades, mas só conta um pouco se você acha que está fazendo sentido o nosso trabalho, que não é só na gestão financeira, nos processos, na revisão dos POPs, né? Sim. No mapeamento e, claro, na gestão financeira também, na questão comercial, que é o plano de venda que a gente desenvolveu, para a gente tentar aumentar o faturamento, criar multiplicadores, para não ser só o Gustavo vendedor, porque senão não faz sentido. Ele ia virar escravo do próprio negócio e isso não faz o menor sentido. Apesar das particularidades, dos desafios, você acha que está fazendo sentido? Não, sim, com certeza, vale a pena. Está sendo um investimento que está sendo aproveitado, tem retorno, a gente consegue ver, porque eu disse também anteriormente, por mais que eu saiba o que precisa ser feito, eu tenho dificuldade em tirar isso do papel, e com o auxílio de uma consultoria, de um profissional capacitado e habilitado, que possa me auxiliar nos termos, nos processos, na padronização, é uma preocupação também que eu, como empresário, sempre tive. Por exemplo, um colaborador pede conta ou é desligado, quem vai sentar amanhã? Como que a pessoa vai adivinhar o que ela precisa fazer? Não tem como, entende? Então, quando a gente cria os POPs, o colaborador, se ele souber ler, sentou. Se eu não tiver capacidade de treinar ele, ou não tiver ninguém para poder treinar ele, o POP tá lá. Meu amigo, pega isso aqui e lê. Se você não souber ler e fazer o que está escrito aí, não tem como, você não tem como trabalhar. Aí você tem que... Enfim, né? Mas... com certeza é de extrema importância. Eu acho que se todos os empresários buscassem isso, o desenvolvimento corporativo e empresarial seria melhor. Sim, tem empresas, né? O Sebrae, a gente conhece empresas, instituições que fomentam isso. E é isso, eu acho muito importante. Beleza? Vamos lá. Maria do Carmo, de Belo Horizonte. Qual sugestão você daria para quem está iniciando nesse setor? Ou seja, um concorrente. Nossa Senhora, não entra não. Não vem não, que não tá fácil não. Ou então vem, compra caminhão, faz investimento, tira do Acre, leva para Maceió, passa em Rondonópolis e aí vai. Não, mas brincadeiras à parte, eu costumo brincar, né, que... brincar assim, mas toda concorrência é bom, né, Otávio? E eu falo, sempre tem espaço para todo mundo. Mesmo que eu quisesse ou que eu pudesse, eu tenho certeza, se eliminar todas as empresas de equipamento médico do Brasil, eu não tenho condições de atender sozinho. Então, não adianta eu querer abraçar o mundo sendo uma empresa, né, que tá começando. Eu já tenho 6 anos com a Lavital só, mas a minha experiência no mercado é desde a infância, né? Porque eu cresci nesse meio, eu estava sempre com meu pai nos congressos, nas feiras, nas exposições, mas eu acho que é isso. Legal, vamos lá. Vamos lá, tem mais uma aqui. André Marcos, de Governador Valadares. O que você mais valoriza, em uma ou duas palavras, o que você mais valoriza em um colaborador na sua empresa? Nossa, eu acho que o compromisso, né, o comprometimento ali e, para mim também, a confiança. Você trabalhar com uma pessoa que você pode confiar, saber que... Compromisso e confiança, muito bom. Compromisso e confiança são os valores mais importantes para mim. Muito bom, Gustavo. Roseli da Silva, de Patos de Minas. Qual foi o erro empresarial que mais te ensinou até hoje? Fui empresária em 2020 e em 2024 decretei falência, que pena, devido a um erro irreparável. Aí ela quer saber se você teve um erro que já aconteceu na sua empresa que te ensinou.
Então, eu acho que o erro que me fez aprender, né, foi a questão do custo. Você, de fato, saber quanto que aquele Muito produto bom, está muito te bom. custando e a precificação, porque muitas vezes eu compro um produto, por exemplo, R$50 em São Paulo, mas ele me custou R$50 lá em São Paulo. Quando eu trago ele para Belo Horizonte, sendo uma empresa do lucro presumido, que é o caso da Lavital hoje, eu tenho que pagar uma diferença de ICMS. Então, na verdade, esse produto não saiu para mim por 50, ele saiu por 55. Então, se eu faço uma projeção, né, de precificação a R$50, eu tomo um Você prejuízo. toma prejuízo. E aí isso aí pode levar qualquer empresa à falência. Então, eu acho que a maior dificuldade é a questão do custo, de fato, saber quanto que custou efetivamente, e não um custo só em preço, e a precificação, trabalhar a precificação. Muito bom. Futuro da saúde. Como você imagina o hospital do futuro? Resumidamente. Nossa. Se for a nível Brasil, eu espero profundamente que melhore muito, porque eu posso perceber que o mercado, a nova geração, o pessoal está entrando entusiasmado. Tanto a questão, desde o projeto, da parte de engenharia, quanto estrutura, a questão de farmácia, eu vejo que teve muito crescimento, muito desenvolvimento. Então, eu acho que vai melhorar muito futuramente. Tanto planos de saúde privado quanto a saúde pública, eu tenho boas perspectivas para o mercado. Gustavo falou novamente de precificação, né? Sim. E aí eu tenho outra informação para vocês. Faturamento alto não significa lucro. Com certeza. Você precisa, sim, controlar todos os seus números e indicadores, senão a sua empresa pode quebrar. Bom, vamos lá. Perguntas rápidas. Agora é um papuf. Tá bom. Uma tecnologia que vai mudar a medicina. Eu acho que a inteligência artificial e a internet de ultra velocidade. Excelente. Mais rápido que o 5G. Um livro que você já leu que você gostou. O melhor vendedor do mundo. Excelente, excelente. Pessoal, o melhor vendedor do mundo. Eu também já li, é maravilhoso. Sim. Muito bom, Gustavo. Um hábito que mudou sua vida. Acordar cedo, fazer atividade física e logo seguir para o trabalho. Isso bom. Já melhora a performance do dia, assim, em 200%. Você já vai com mais energia. A disposição é outra. Muito bom. Um conselho para quem quer empreender. Papuf. Comece. Isso, Simplesmente. muito Eu bom. costumo falar com o pessoal, gente, nunca vai ter dia e hora certa e o melhor momento e o momento certo, adequado, propício. Nunca vai existir esse momento. Simplesmente comece. Fantástico. Vamos lá. Qual é a grande visão da Lavital para os próximos anos? A maior visão, eu acho que é... Onde você imagina, onde você quer chegar? Sim, eu acho que é consolidar a maior empresa de gestão, compra, venda e locação de equipamentos médicos hospitalares para neurocirurgia e a comercialização de instrumentais cirúrgicos do Brasil, com fomento e desenvolvimento nacional e estrangeiro. Fechou com chave de ouro. É isso. Para terminar, qual legado você gostaria que a Lavital deixasse no setor da saúde? Um legado, assim. Nossa Senhora. Eu acho que a eficiência e a pontualidade são dois legados que eu quero deixar, porque é muito bom, é muito gratificante, na verdade, Otávio, quando um cliente entra em contato com você e ele fala assim, nossa, mas eu preciso desse equipamento lá até sexta-feira. E aí eu viro para ele e falo assim, amigo, a Lavital consegue te entregar esse equipamento lá até sexta-feira. Muito bom. Então, esse é o meu legado que eu quero deixar. Eu gostaria aqui, estamos caminhando para o final, de te dar um presente, que é o livro Gerar Lucro. Legal. Gostei bastante, tenho certeza que você vai gostar muito. E aproveitando, dá uma licencinha aqui, pessoal, sobre lucro, as pessoas têm muitas dúvidas sobre o que é margem de lucro e o que é markup, né, Gustavo? Sim. E é muito bom a gente esclarecer, principalmente nós da área da consultoria, que margem de lucro, tem muito empresário que tem, ele
ele não entende que quando você tem um produto que você compra por 50 e vende por 100 reais, você não tem margem de 100%. Quem te contou isso? Agora, o seu markup é 100%, mas a sua margem é 50%. Então, isso é muito importante trazer para vocês, né? Quem quiser entender mais sobre isso, depois pode entrar em contato conosco aqui da Houston Consultoria, mas era só para trazer isso para vocês, que é uma informação relevante. Beleza. Otávio, muito obrigado pelo convite. Eu que te agradeço. Obrigado pela parceria aí. Eu que te agradeço. Beleza? Pessoal, nós vamos chegando aí a mais um fim do podcast Papo de Gestão. Queria agradecer ao Gustavo mais uma vez pela presença, pelas experiências aqui trocadas, por todo o seu conhecimento. Você deu uma aula aqui pra gente. Valeu. Pode ter certeza. E é isso, tudo de bom para você, que Deus te abençoe, sucesso lá na Lavital, conta com a gente também. Tá bom, muito obrigado. E é isso. Pessoal, aqui o meu muito obrigado e até a próxima.